Amém. Pessoal, vamos deixar a Bíblia aí no jeito, quem puder, para inaugurar essa aula lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Daqui a pouco a gente já vai pegar isso. Enquanto isso, eu vou compartilhar a minha tela aqui, assim, tá joia? Hoje nós vamos retomar a leitura do livro, o capítulo 5, o campo do trabalho, mas antes, vamos à nossa primeira etapa da aula, que é a nossa espécie de exegese bíblica. É sempre a partir da revelação que nós caminhamos. O nosso intelecto, existe um aspecto natural que nós estamos desenvolvendo a partir da filosofia, mas o nosso intelecto precisa ser robustecido também pela fé. E de onde vem a fé, senão da palavra. Eu quero começar, então, dizendo para vocês hoje que há um consenso universal quanto ao fato de a filosofia, ou melhor, as ciências filosóficas terem nascido na Grécia. Os gregos, eles propiciaram ao mundo um jeito de pensar sistematizado, organizado, por assim dizer. Poderíamos dizer um método e um escopo pelo qual a humanidade vai desenvolver seus pensamentos e, inclusive, formar ciência. Os filósofos gregos, por exemplo, eles intuíram que o mundo é um cosmos. A palavra cosmos em grego significa ordem. Que o mundo, então, é um conjunto de partes ordenadas e que esse conjunto de partes ordenadas forma um todo. Então, a ideia de cosmos é a ideia de harmonia, de proporção, de equilíbrio, de beleza, de continuidade, de ciclo, de cada coisa ter um espaço, de cada coisa ter um momento. Diante desta observação racional, os pensadores indagavam: como pode emergir do caos um mundo ordenado? É a grande pergunta que intrigava os gregos. Esses primeiros filósofos, então, entendiam que o conhecimento humano e a natureza deveriam ser regidos por um critério racional. Deveria haver, por trás de tudo, uma lógica. Chamavam, então, esse critério, essa lógica, de logos. A palavra logos, em grego, significa razão. Santo Tomás de Aquino, ele comenta dessa forma, ele diz o seguinte: constrangidos pela verdade, os primeiros filósofos gregos foram obrigados a reconhecer que tudo recorre de um princípio único. Meus irmãos, o logos que os gregos buscaram é conhecido e anunciado por nós cristãos. De um modo aparentemente absurdo, a humanidade finalmente pôde conhecer sem erros e de forma plena qual é a lógica do universo, qual é a razão de todas as coisas. Tal coisa é possível porque o Criador manifestou à humanidade o seu Logos. E é isso que nós vamos ler agora no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14. A palavra nos traz essa revelação belíssima. João 1, 14. E a palavra, ou em grego, e o Logos, se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos sua glória, que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele quem eu disse. Aquele que vem depois de mim passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. De sua plenitude todos nós recebemos por graça por graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Repito, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, que é Deus, e está na intimidade do Pai. Foi quem o deu a conhecer. Meus irmãos, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, não haveria outra maneira de chegarmos ao seu conhecimento. É verdade, nós já refletimos isso, que pela razão humana o homem pode saber que Deus existe e deduzir algumas de suas características.
Nós já vimos, por exemplo, que Aristóteles, um dos maiores gênios do pensamento humano, ele foi capaz de se utilizar da razão pura e provar que Deus existe, através de 5 teses ou 5 vias, sendo que talvez a mais famosa, a mais conhecida no campo filosófico, seja a sua via ou a sua tese chamada de motor imóvel. Mas é interessante que Aristóteles acaba por deduzir que Deus, que o motor imóvel, não pensa naquilo que ele criou e não ama as criaturas. Ou seja, o Deus de Aristóteles é rei que domina, mas não rei que governa. É um rei que só pensa em si mesmo, que vive a se contemplar. Assim, nós podemos dizer que é um Deus egoísta, narcisista. Horas. Porque nós conhecemos, nós podemos afirmar que esse motor imóvel definitivamente não é Deus. Trago tais palavras não para julgar Aristóteles, pois ele chegou onde era possível com as pouquíssimas ferramentas do seu tempo. Na verdade, ele é um gênio do pensamento humano. Mas trago tal exemplo para reafirmar que um conhecimento profundo e sem erros a respeito de Deus, o Criador, isso só é possível por revelação. Isso só é possível, eu repito, por revelação. Bom, a revelação suprema, a revelação plena de Deus está em Jesus Cristo, como nós acabamos de ler na Sagrada Escritura, de ouvir. Ao longo dos tempos, Deus ele foi se rebaixando ao nível humano para se revelar aos homens, para que o homem pudesse conhecê-lo. Deus falou à humanidade por meio dos profetas, mas a consumação, a conclusão e a perfeição da revelação está em Cristo Jesus. É o que também nos ensina a carta aos Hebreus, no capítulo 1. Estando entre nós, Jesus nos revelou, então, algo inimaginável. Algo a respeito de Deus que extrapola a capacidade de raciocínio humano. E que, se não nos fosse dado, jamais poderíamos assimilar. No Antigo Testamento, Deus se revela como o único Deus. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos a revelação de um monoteísmo, um único Deus. Mas em Jesus é revelado algo que extrapola qualquer possibilidade de raciocínio. Até é possível raciocinar a existência de um único Deus, mas Jesus vai muito além nisso. Jesus vai nos ensinar que esse único Deus não é um ser solitário, mas uma comunhão de pessoas divinas. Deus é a Santíssima Trindade. Desse modo, então, Jesus revelou que o único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Sabendo, então, que o Deus Criador é a Santíssima Trindade, nós podemos retomar a questão do Logos. Existe em Deus uma sabedoria, uma razão que ordena todo o universo, que o faz ser cosmos. A sabedoria de Deus, a lógica de Deus, a razão de Deus, ou ainda o Logos de Deus, foi revelado à humanidade como uma das pessoas divinas. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Logos. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham de modo ordenado, em harmonia, para confeccionar o cosmos. Para a gente tentar compreender essa harmonia criadora, nós podemos lançar mão de uma analogia, e é por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Nós podemos pensar em um escultor, por exemplo. Um escultor, ele acorda inspirado, com o desejo de criar uma arte. Ele, então, toma a matéria-prima, uma pedra, por exemplo, que será trabalhada. Mas qual será a imagem esculpida, criada naquela pedra? A imagem a se criar, ela está presente no intelecto, na mente do escultor. Esta imagem chamada de inspiração pode ser, por exemplo, no caso, a figura da sua mulher amada. Mas veja, não basta que o escultor se coloque diante da pedra e possua em seu intelecto a inspiração. É necessário
também que a sua vontade o leve a realizar movimentos ordenados, e assim a pedra é esculpida, segundo a imagem e a semelhança da sua amada. E a arte é finalmente criada, de modo semelhante. Claro que é uma comparação. Deus Pai, num dado momento da eternidade, desejou criar todas as coisas. E o intelecto, a sabedoria, a inspiração do Pai para criar todas as coisas é também uma pessoa divina, o Filho. E a vontade que realiza o movimento de esculpir no cosmos a imagem do Filho é também uma pessoa, o Espírito Santo. Eu quero, com essas palavras, afirmar que tudo o que foi criado segundo uma ordem e possui uma lógica que deriva de Jesus Cristo. Quando nós fazemos ciência para compreender algo que Deus criou, nós devemos compreender a coisa em si que estamos observando, mas também ela dentro desse cosmos, porque só assim ela tem sentido. Eu repito, quando nós estamos fazendo ciência, estudando, nós precisamos conhecer a coisa em si e nós precisamos conhecer a coisa ligada ao cosmos, porque tudo está dentro da lógica que é Jesus Cristo. Se observarmos, por exemplo, os seres, a gradação dos seres, nós vamos perceber que existe uma ordem nos seres que Deus criou. E essa ordem dos seres nos fala de Deus, nos fala de Cristo. Por exemplo, a pedra existe. Mas um vegetal, ele não apenas existe, além de existir, ele é um ser que está vivo. Um animal, por sua vez, não apenas existe, não apenas é vivo, mas é um ser que possivelmente se movimenta. Um homem, além de existir, além de ser vivo, além de poder se movimentar, é um ser que é livre, que é racional, que é inteligente. O homem, ele está na fronteira dos seres. Possui em si o mundo material dos animais e o mundo espiritual dos anjos. Já o anjo, por sua vez, é uma substância separada, é um ser puramente espiritual. Quando nós vamos olhando para isso que Deus fez ao criar os seres, nós vamos percebendo que tudo isso nos fala de Deus. Deus, como uma pedra, existe, mas Deus, como um vegetal, é vivo. Mas Deus, como um animal, ele se move. Deus, como nós, é racional, é livre. E Deus, como os anjos, além de ser racional, é um ser espiritual. Deus é simples espírito, um espírito puro. Veja, é apenas um exemplo. Não quero aprofundar nisso. Apenas para dizer que, veja, até nos seres, ou na ordem, na gradação dos seres, existe uma lógica que culmina em Deus. Sabendo que essa lógica é dada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é a inspiração de tudo, o Verbo. Então, eu termino essa primeira parte dizendo: o sentido de todas as coisas só pode ser alcançado em plenitude se de algum modo é compreendido na óptica do Logos, na óptica do Filho. Muito bem. Agora que nós assumimos essa verdade revelada que a Sagrada Escritura nos traz, nós temos uma base sólida para adentrar no capítulo 5 e compreender a grandeza daquilo que Sertilanges quer nos ensinar. Neste capítulo 5, ele fala a respeito do campo do trabalho, ou seja, o lugar onde está situado o nosso esforço intelectual. E o primeiro ponto de 4 que ele destaca é a chamada ciência comparada. Ele mesmo define como a ampliação das especialidades pela aproximação de todas as disciplinas conexas a elas. Então, ciência comparada é isso. Ele define como a ampliação das especialidades pela aproximação de todas as disciplinas conexas a elas. E, em seguida, a relação dessas especialidades e de seu conjunto com a filosofia geral e com a teologia. Em outras palavras, o autor está dizendo que existe uma linha que liga todas as disciplinas. Existe uma razão que conecta todas as coisas. Como já vimos, existe um logos. Portanto, não é sadio ter um saber apenas especializado ou tão especializado
que se feche para as conexões que estão ao redor e as conexões maiores. Hoje em dia, é muito comum, no ambiente acadêmico, pessoas que sabem muito sobre muito pouco. São pós-doutores de nada. O sujeito tem um título de doutor, mas não conhece da vida. Se der um passo além da sua especialidade, é um desastre. Eu estou fazendo aqui, é claro, uma caricatura, mas o exemplo nos ajuda a compreender essa dimensão. Você cai, quebra o dedinho da mão e corre no médico chorando de dor. O médico diz: puxa vida, eu não posso atender você, eu vou te dar um encaminhamento, porque eu sou especialista em dedo, mas é no dedo anelar. O dedo do dedinho da mão eu não atendo. É claro que é uma caricatura, mas é mais ou menos isso que tem acontecido. Trata-se de estarmos mergulhados na cultura do parcial. Estudar e construir sempre uma visão mínima e parcial e receber o título de especialista. O intelectual católico não pode copiar esse modelo, mas deve ter um conhecimento sempre mais amplo, uma base de sustentação mais ampla e não apenas viver pisando com a ponta dos pés. Por isso, uma pessoa que se fecha numa dimensão matemática, ela, por exemplo, apenas entende a vida como um número frio e não consegue viver a dinâmica da vida, que nem sempre é calculável, como a dinâmica do amor. Uma pessoa que se feche, por exemplo, na fisiologia, ela tende a cair num materialismo. Uma pessoa focada apenas na geologia corre o risco de se tornar um cão farejador. O sujeito fechado na filosofia corre o risco de tornar-se um orgulhoso. Um sujeito fechado somente na teologia corre o risco de se tornar um doutrinador ditatorial. Então, por isso, eu digo que, a partir de Sertilanges, que para cada área específica, para que cada área específica tenha um real sentido e não caia em extremos, cada área precisa se relacionar com a outra. Nós precisamos aprender a fazer sempre um estudo comparado, um estudo associativo. Guardem isso. Eu e você somos chamados, a partir de hoje, a ter um estudo comparado e um estudo associativo. E é claro, muitos, quando ouvem isso, que nós precisamos estudar uma área específica, mas também estudar aquilo que está ao redor e aquilo que é maior, muitos vão trazer essa pergunta: mas será que isso não vai me sobrecarregar ou atrasar? Será que eu vou dar conta de estudar tantas coisas? Sertilanges vai dizer que não. Que nós devemos pensar que um estudo comparado, ele não vai nos sobrecarregar e atrasar, muito pelo contrário. As luzes adquiridas na associação tornam as coisas mais leves, traz uma dimensão maior para o conhecimento e faz a nossa mente absorver as coisas mais rápidas. Quando se chega ao centro das ideias, as coisas se tornam mais fáceis. É isso que nós queremos, chegar ao centro das ideias para depois aprofundar. A pergunta que nós fazemos, então, é essa: como fazer esse caminho de desenvolver uma vida intelectual mais ampla, buscando entender a parte em si, mas também um todo? Meus irmãos, assim como nenhuma ciência isolada é suficiente, também o conjunto das ciências não é suficiente sem a rainha das ciências, que é a filosofia. Mas além do conjunto das ciências apoiadas na filosofia, a intelectualidade autêntica, ela só atinge a sua maturidade, vamos dizer assim, se coloca debaixo da ciência divina, que é a teologia. Um exemplo para a gente entender isso que eu estou querendo dizer. Imagine que uma pessoa trabalhe exclusivamente com leis. Seja um político, um jurista, um advogado. Ele pode ser um pós-doutor na sua área e ser uma pessoa vazia. As leis para ele podem não passar de algo frio. Por mais que ele se abra às outras ciências que o auxiliam, como a literatura, a gramática, as línguas e etc. Mas eis que essa pessoa, a partir de um dado momento, ela busca, junto com a sua técnica, uma visão filosófica.
ela começa a se perguntar, por exemplo, qual o sentido da lei? Qual a utilidade da lei? Qual é o fim último da lei? E depois ainda, ela busca na verdade revelada, na teologia, ainda mais luz ao ponto de descobrir o logos da lei. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, quando ele fala da lei natural, ele diz o seguinte, só um exemplo, que depois as pessoas podem se debruçar na Suma Teológica, quem quiser aprofundar. Ele vai dizer que a lei que rege moralmente, eticamente os homens, ela é reflexo da lei eterna. E é captada por um negócio chamado de sindérese, ou sinderese, que é a nossa consciência moral. É aquele hábito, então, natural, que já está em nós, que indica o que é correto e o que é errado. Com isso, Santo Tomás nos ensina que a vida moral não tem uma base subjetiva, muito pelo contrário, existe uma base muito objetiva da própria natureza, que é reflexo da lei divina. Por isso, para Santo Tomás, a lei humana, se ela contrariar o mínimo que seja a lei natural, que é reflexo de uma lei eterna, então ela é uma lei iníqua, uma lei injusta. Um advogado que se abra a esse nível, um político que se abra a esse nível, ele conseguirá trabalhar mais leve e verá que seu trabalho tem sentido, que a boa lei é reflexo de Deus. Aqui na sala nós temos alguns estudantes de advocacia, alguns futuros políticos, e depois eles podem até nos ajudar a aprofundar nisso. Bom, o que falta para os intelectuais do nosso tempo atingirem esse nível amplo do saber não é a quantidade de saber. Isso nós temos até demais. O que tem faltado é a harmonia do saber. Se há um ser, primeiro, uma causa, um logos, é aí que se completa e se esclarece, em última instância, todo o saber. Como uma águia, nós precisamos, a partir de hoje, levar isso muito a sério. Precisamos lançar mão da asa da filosofia, ou seja, conhecer por meio da razão, e em seguida, junto, lançar mão da outra asa, que é a teologia. A teologia traz a luz das alturas. Voando dessa forma, como uma águia, nós poderemos então dar voos certeiros para capturar objetos que rastejam as ciências e assim poder saborear delas. Meus irmãos, até o final do século XVII, a grande maioria dos cientistas, para não dizer todos, eles eram cristãos. E até o século XIX, pelo menos todos eram filósofos. Aqui vale a pena, quem desejar aprofundar neste assunto, um livro muito que eu indico muito para as pessoas, é um livro também do professor Felipe Aquino, uma história que não é contada, para entender como que a ciência, aliada à teologia e à filosofia, produzem frutos maravilhosos que nós estamos colhendo até os dias de hoje. E para encerrar essa parte, Sertilanges vai dizer que antes da gente não se assustar com esse tipo de coisa, ele nos indica que para estudar teologia, basta consagrar 4 horas da nossa vida por semana, durante um período de pelo menos 6 anos, que nós teremos um tesouro suficiente para a vida intelectual. Quando eu li isso, eu ficava pensando, mas será? Mas tem razão, Sertilanges. Porque às vezes em que nós estudamos com o celular na mão, com o computador, com muito barulho, mas entreguemos para o Senhor 4 horas da nossa vida durante um período de 6 anos. Uma vez por semana apenas, 4 horas, para a gente ver a riqueza do tesouro que nós vamos absorver na nossa vida. Mas para entrar neste estudo sublime, vai dizer Sertilanges, nós devemos nos apoiar em mestres verdadeiros. Por isso ele cita o maior dos mestres cristãos, que é Santo Tomás. E é claro, qualquer um poderia se perguntar, mas por que Santo Tomás e não outro? É simples, porque a própria igreja o chama de doutor comum.
De certo modo, a igreja assumiu para si a doutrina de Santo Tomás. A igreja ensina que sempre que nós estivermos incertos em questões teológicas, nós devemos ficar com o posicionamento de Santo Tomás. Existem encíclicas de diversos papas, como a de Leão XIII, a Aeterni Patris, que falam claramente que a filosofia e a teologia de Santo Tomás devem ter prioridade nos estudos. Certilanges, então, diz: estude a Suma Teológica, mas não sem antes ter aprendido o conteúdo da fé. Ele fala para termos em mãos o Catecismo de Trento, mas, é claro, ele vive num tempo onde não havia esse catecismo que nós temos hoje, então nós podemos dizer, tem em mãos o nosso catecismo hoje, a versão atualizada, e leia junto com a Suma Teológica. No começo, não será fácil. Sobretudo a Suma Teológica é uma leitura densa, vai parecer uma coisa seca, por isso que nós, na outra aula, trouxemos o Leandro Gaveta aqui para nos ajudar. No começo vai parecer uma coisa seca, obscura, mas pouco a pouco, com muito esforço, venceremos as primeiras dificuldades ao ponto de perceber que tesoura essa doutrina, pois ele fala uma linguagem celestial. Seu conhecimento é regado de muita oração. Ler uma obra introdutória a Santo Tomás de Aquino será um grande aperitivo. Eu destacaria aqui o livro de Santo Tomás de Aquino de Chesterton, muito bom, e o material introdutório que nós temos nos dias de hoje, muito bom, também do Padre Paulo Ricardo, é bem legal, vale a pena. E nós fechamos assim, então, dizendo que um professor que com o espírito aberto é quase que indispensável para iniciar, principalmente num vocabulário tomista. Entenda isso. Para a gente mergulhar na filosofia tomista, é quase que indispensável a ajuda de um professor. Mas é claro, se a ajuda for limitada, aí é melhor a solidão. Se o professor for ruim, é melhor cada um de nós tentarmos caminhar sozinho. E à medida em que formos lendo cada artigo de Santo Tomás na Suma Teológica, grande dica de Sertilanges, seria bom nós mesmos escrever os nossos, tendo o pensamento de Santo Tomás como fundamento, como a forma da nossa mente. E o último ponto, o penúltimo ponto que nós vamos ver hoje, é que o tomismo é o quadro ideal do saber. Nesse segundo ponto, o nosso autor amplia seu conselho para o conhecimento da doutrina tomista. Ele diz que uma pessoa pode ir muito empolgado, com muito entusiasmo, e depois de 3 páginas, desencantar-se. A pessoa, ao invés de esperar encontrar na doutrina de Santo Tomás pesadas barras de ouro, ela saía como se estivesse procurando joias que estão na moda e por isso ela se decepciona. Santo Tomás é um homem para esse tempo. Foi criado 8 séculos atrás, justamente para matar a sede que temos hoje. O tomismo é uma síntese, não uma ciência completa. Isso significa que talvez você não encontre todas as particularidades da sua área, mas encontra a base dela, encontra o logos, encontra a harmonia. Por isso, no terceiro tópico, o nosso autor retoma a questão da especialidade. Ele não é contra uma pessoa se dedicar com mais ênfase a uma área de conhecimento, muito pelo contrário. O que está nos ensinando é que precisamos ter extensão para depois sim buscar a profundidade. E aqui entra em cena a chamada vocação específica. Nós precisamos conhecer em Deus, conhecer o sentido amplo da vida e aos poucos ir discernindo as tarefas específicas que Deus nos chama para que nós possamos fixar mais tempo nessas tarefas específicas. E antes de encerrar, a grande dica que Sertilanges nos traz é a respeito dos sacrifícios necessários. Ele vai dizer que é muito doloroso ter de optar por um caminho. E isso acontece na nossa vida intelectual. O intelectual é alguém que ele acaba tendo que deixar de lado outros
1000 assuntos interessantes. Porque tudo é interessante. Tudo parecia ser útil, tudo atrai, tudo seduz o espírito generoso. Mas a morte e as necessidades do espírito e das coisas. Não há alternativa a não ser submeter-se e contentar-se em lugar do que o tempo e a sabedoria lhes furtam, com um olhar de simpatia que será sempre uma nova homenagem ao verdadeiro. O que Sertilanges quer dizer com isso? Que por mais que a gente tenha uma biblioteca, nunca vai dar tempo da gente ler todas as obras, entender de todas as coisas. Isso gera um sofrimento. Mas então, saibamos ficar com a teologia, com a filosofia e com aquilo que é necessário, com aquilo que é possível diante do tempo que Deus nos dá. Eu termino dizendo, simplesmente, não é possível conhecer todas as áreas com profundidade. Nós somos limitados. Saibam isso. Os que decidiram saber e deram uma olhada no restante. O que não pertencer à sua própria vocação, à vocação própria, nós devemos entregar a Deus, que Ele cuidará de tudo. Não sejamos desertores de si mesmo, por ter querido substituir-se a todos. Essa é a dica final de Sertilanges. Vamos buscar aprofundar naquilo que é possível, e as áreas que estiverem muito distantes de nós, por causa do tempo, as contingências da vida, aí sim nós devemos entregar a Deus, que Ele cuidará disso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E se a proposta de Sertilanges para nós, esse capítulo da vida intelectual, é encontrarmos um mestre e nos debruçarmos a ele, convido vocês a partir de hoje, essa segunda metade do nosso curso, a mergulhar em Santo Tomás de Aquino. A intenção dessas 5 últimas semanas de aula, né, segunda perna do nosso curso, se na primeira parte nós nos debruçamos em Aristóteles, na segunda parte nós vamos mergulhar de cabeça em Santo Tomás de Aquino e na Suma Teológica. Né? Me coloco aqui como alguém que vai provocar vocês a conhecer a Suma. Né? Meu papel aqui, muito mais que ensinar, é provocar o conhecimento. Tá? Só para a gente entender, a Suma Teológica ela é dividida em 3 partes. Tá? A última parte, como o Leandro, semana passada, nos dizia, Santo Tomás de Aquino não chega a terminar, não chega a concluí-la, e tem alguns textos de conclusão, quando ele começa a apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Então, nessas próximas semanas, a gente vai fazer um passeio nessas partes da Suma Teológica, tá bom? Deixa eu colocar aqui, e aí a gente começa a nossa abordagem ou reflexão. Beleza? Só para a gente entender, então, a gente vai fazer um passeio pela obra nessas semanas. E antes de entrar efetivamente na Suma Teológica, eu quero colocar Santo Tomás de Aquino na história. A gente tem que entender quando, onde, como e por que ele aparece. Né? Ele está no que nós chamamos de Baixa Idade Média. A Idade Média é dividida em 2 momentos, a Alta e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período da patrística, Santo Agostinho, tá? A Alta Idade Média é o esplendor da cristandade, é quando o pensamento cristão está atingindo o seu ápice do pensamento na Europa, até por volta do século XI, do século I da era cristã até o século XI, e aí há uma distorção histórica, porque na história a Alta Idade Média começa no século V, tá? Você tem um período ainda de Império Romano, mas na filosofia os primeiros textos já são dos primeiros padres, então a gente entende do primeiro século até o século XI, e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV. Tá? Santo Agostinho é o grande nome da Alta, Santo Tomás de Aquino é o grande nome da Baixa Idade Média. E é uma Europa que Santo Tomás de Aquino se depara completamente diferente da Europa de Santo Agostinho. Como eu disse para vocês, a Europa de Santo Agostinho é a Europa do ápice da cristandade. O pensamento cristão está criando todas as bases que construíram a Europa. A Baixa Idade Média, a gente tem uma outra Europa,
que se vê em meio ao renascimento urbano, que se vê em meio a uma burguesia que está surgindo, sobretudo na Itália, na Península Itálica, a gente tem grandes centros comerciais se formando, caso de Veneza, caso de Florença, e principalmente, a gente começa a assistir um pensamento racionalista tomando muito corpo na Europa. É uma Europa que vai se distanciar da mística da cristandade aos poucos. Embora a Igreja Católica ainda seja a grande base moral, a grande base intelectual da Europa, você já tem movimentos heréticos aparecendo, algumas heresias ganhando corpo na Europa. Por que nós chamamos de escolástica? Porque é nesse momento que as grandes universidades estão sendo fundadas e muitas delas não têm uma ligação direta com alguma congregação católica, são universidades seculares. Tá? A gente tem, por exemplo, a Universidade de Oxford, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Sorbonne, a Universidade de Paris. Essas grandes universidades, elas começam a despertar o homem para o conhecimento. E aí a gente começa a perceber uma Europa entendendo que Deus tem um papel na sociedade, mas o homem também tem. Então, aquela ideia de Agostinho de que a fé precede a razão, que o Leandrinho falava conosco há 2 semanas atrás, nessa baixa Idade Média, ela começa a ser encarada de uma outra maneira. Porque você tem uma universidade ganhando força. Existe, por exemplo, um debate interessante nesse período, que nós chamamos de querela dos universais, a questão dos universais, as discussões de conceitos aristotélicos surgindo. Enfim, é uma outra Europa. Eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula, quando eu estou falando de baixa Idade Média e de escolástica, que a sociedade de hoje ela é muito mais próxima da baixa Idade Média, com esse pensamento racional que Santo Tomás de Aquino se depara, do que na alta Idade Média. Hoje nós temos muito mais discussões acerca de Deus do que antigamente. Hoje nós somos muito mais próximos, do ponto de vista ideológico, desse período. Então, eu penso que para nós cristãos, o desafio nosso é um desafio parecido com o de Santo Tomás de Aquino, que é discutir com essas pessoas. O grande desafio da filosofia para Santo Tomás de Aquino é conciliar fé e razão. Entendendo que usando a expressão de João Paulo II, essas duas asas, elas devem caminhar em conciliação. Em Agostinho, a fé vai preceder a razão. A razão é um complemento da fé. Há uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, quando ele vai discutir a ideia de fé e razão, Santo Agostinho fala assim, olha, creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Creio em tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Ou seja, todas as coisas que eu acredito, que eu entendi, eu acredito. Mas tem coisas que eu não entendo. E não tem como entender, eu tenho só que acreditar. Santo Tomás de Aquino, 800 anos depois de Santo Agostinho, se ele usar esse argumento nas universidades ou nos espaços de discussão, provavelmente ele não vai conseguir convencer as pessoas da existência de Deus. Porque ele está falando com pessoas muito mais racionais. Então, ele tem que buscar uma filosofia que traga essa resposta racional para a metafísica sobre Deus. E aí ele vai construir todas as suas bases com a influência de Aristóteles. Em Aristóteles, a razão precede a fé. Porque lhe falta a revelação. Então, o que Santo Tomás de Aquino precisa aqui? Ele precisa buscar em Aristóteles a questão da explicação para as coisas, conciliando os dois. Conciliando essas duas dimensões. Então, entendam que o desafio que Santo Tomás de Aquino enfrenta é muito grande. Por isso, a necessidade de escrever um documento como a Suma Teológica para provar racionalmente e de forma metafísica que Deus existe. Então, o caminho que ele faz na Suma Teológica é levar o homem a entender, conhecer e amar a Deus. E aí, quando a gente pega o Catecismo da Igreja Católica,
É assim que o catecismo define o homem. O homem existe para conhecer e amar a Deus. Então, nós dizemos que, na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino promove uma cristianização das ideias de Aristóteles. O Leandrinho trabalhou bem isso na aula dele agora do Sertilanges. Faltava a Aristóteles algo que o Evangelho de João nos trouxe, o Logos. A filosofia de Aristóteles, ela é perfeita, porém incompleta. Ela é perfeita porque nos leva a atingir a metafísica. Mas ela é incompleta porque ele não tem a revelação do que é a metafísica. No próximo módulo, quando nós terminarmos essa sequência de 10 aulas e começarmos no segundo, na filosofia a gente vai usar um livro chamado Jesus, o maior filósofo que já existiu. E o Peter Kraft, que é o nosso próximo autor, ele entende que Jesus é a própria metafísica. Aquilo que faltava aos gregos, o Logos vem trazer como resposta. Então, o que ele faz na Suma Teológica? Ele conduz o homem a chegar àquilo que faltou a Aristóteles, que é o próprio Deus. E aí, o Papa chama Aristóteles e fala, olha, eu quero que você encontre em Aristóteles caminhos para levar o homem até Deus. É importante você entender, gente, que nesse momento histórico, Aristóteles está muito presente na ciência, Aristóteles está muito presente na sociedade, Aristóteles está muito presente no pensamento, não só na religião. A Baixa Idade Média, ela é muito aristotélica. Quem já assistiu um filme chamado O Nome da Rosa, mostra bem essa cena do pensamento aristotélico presente na sociedade. E aí, Santo Tomás de Aquino se fecha no seu escritório e se debruça a escrever um livro, no caso a Suma, onde ele vai, a partir de Aristóteles, levar o homem ao conhecimento de Deus. E ele percebe, num primeiro momento, 3 ideias fundamentais de Aristóteles que aproximam o homem de Deus. E aí toda a Suma Teológica, ela vai partir dessas 3 ideias. A primeira ideia é algo que o Leandrinho já falava há pouco para nós, que é a ideia do primeiro motor aristotélico. A primeira causa. O que diz o primeiro motor aristotélico? Existe uma primeira força que provocou o movimento em todas as outras coisas. Só que ele em si não foi movido. Nós já tivemos isso há algumas semanas. Para Aristóteles, existe uma primeira causa que deu movimento a todas as coisas. Aristóteles chama essa primeira causa de primeiro motor. Que, como bem disse o Leandrinho na aula dele agora, ele move todas as coisas, mas ele não ama aquilo que ele move. Ele deu motor a todas as coisas, mas ele em si não foi movido, porém, é incapaz de amar aquilo que ele move. Ou seja, faltava a Aristóteles o complemento de definir quem é esse primeiro motor. Então, no primeiro momento, quando Santo Tomás de Aquino lê o primeiro motor aristotélico, ele fala, peraí, tem uma coisa aqui. Nós sabemos quem é esse primeiro motor. E diferente do primeiro motor aristotélico, que é incapaz de amar, o nosso primeiro motor não somente amou, como também deu seu filho como prova desse amor. Então, esse primeiro motor é Deus. Depois, um segundo argumento que Santo Tomás de Aquino vai fundamentar a Suma, baseada em Aristóteles, é a ideia do ser necessário e contingente. O que é o contingente? Contingente é aquilo que deriva de algo. Então, por exemplo, a Érica e eu estamos aí na expectativa e na luta para conseguir gerar uma criança. Um desejo muito grande do nosso coração. Então, o nosso filho vai ser contingente do nosso casamento. O casamento foi o nosso necessário. Para Aristóteles, existe um ser necessário e todas as outras coisas derivaram deste ser necessário. Desse primeiro motor. Não tem como negar que tem que ter havido uma primeira causa,
que foi necessária para que os contingentes pudessem existir. O que Santo Tomás de Aquino fala? Matou a charada. Deus é o necessário. E toda criatura é contingente, porque deriva da natureza de Deus. Olha que maravilhoso. Deus. E tem uma hora na primeira parte da Suma, quando Santo Tomás de Aquino reflete sobre essa ideia do necessário e contingente, que eu acho uma das coisas mais belas que a razão humana já escreveu. Olha a conclusão que Santo Tomás de Aquino chega na Suma. Ele fala, olha, Deus, acho que eu já até cheguei a citar isso para vocês, mas vamos lá que cabe de novo. Deus é o necessário que se fez contingente para que todos os contingentes sejam elevados a ser como um necessário. Em outras palavras, Deus é o necessário que enviou seu filho ao mundo na condição de homem, e aí eu pego a aula do Leandrinho, o Logos feito carne. Quando Deus se faz homem, ele se faz contingente, e a ressurreição de Cristo é a condição de levar o homem a ser necessário. Somente Deus é o necessário feito contingente, para que a criatura que é contingente possa atingir o necessário. E isso é uma das coisas mais belas que a razão humana já produziu. Depois, no terceiro momento, Santo Tomás de Aquino identifica a ideia da causa eficiente de Aristóteles. E o que é a causa eficiente? É aquela que tira o ser de ato e o leva à potência. Todos nós, ao nascermos, somos ato. Nós estamos na condição de ato. Por exemplo, eu sou professor. Ser professor é minha potência. O Leandrinho, ele é formado em ciência da computação. Ciência da computação não é a minha potência. Eu sou um analfabete. Eu brinco que eu sou um Flintstone no tempo dos Jetsons. Eu não sei nada de informática. Nada. O Leandrinho sabe. Porque há uma causa eficiente que tirou ele da condição de ato e levou à condição de potência. Leandrinho e eu somos ato. Homens, criaturas. Eu sou professor. Leandrinho é cientista da computação. Então, há uma força que nos tira da condição de ato e nos leva à potência. Santo Tomás de Aquino fala, beleza, todos os homens, em criatura, são ato. E que, através de Deus, são elevados à potência, à santidade. Deus é a causa eficiente, que tira o homem da condição de criatura e o leva à condição do seu próprio filho. Então, o que Santo Tomás de Aquino vai fazer conosco ao longo da Suma? Pegar essas ideias aristotélicas e mostrar que faltava a Aristóteles algo que nós já temos, a revelação. Portanto, essas três ideias de Aristóteles nos levam até Deus. E sim, é possível chegar em Deus pela razão, conciliando com a fé. Porque se você for falar com algum racional que não tem fé, ele vai até se impressionar com essa ideia. Vai achar até interessante essa ideia. Mas aquilo não vai provocar o coração dele para professar a fé nesse Deus. Por isso a razão sem a fé é vazia. Hoje eu recebi um vídeo de uma entrevista do Lázaro Ramos, ator da Globo, que estava fazendo com um pastor. E o Lázaro Ramos, ateu declarado, desafiou o pastor a provar para ele quem é Deus. Porque o Lázaro falou, para mim Deus é nada, Deus é uma ideia que foi criada, papapá. Me prove quem é Deus. E o pastor, de uma forma inteligentíssima, construiu uma ideia, muito inspirada em Tomás de Aquino, para quem conhece, percebe que você tem uma visão tomista ali, para falar para o Lázaro Ramos quem é Deus. Ao final da resposta do ator, o Lázaro Ramos ficou impressionado. Ficou em silêncio. Não tinha resposta. Mas aquilo não foi
suficiente para que o Lázaro Ramos chegasse em Deus. Porque, embora pela razão aquilo mexeu com ele, faltava a dimensão da fé. Por isso que há um desafio muito grande para nós do Cristificar a Razão. Desafio esse que Leandrinho e eu temos conversado bastante ao longo desses meses que a gente está desenvolvendo o projeto. Nós não podemos abandonar a fé. Não podemos nos encantar pela razão, meramente pela razão. A razão é uma asa, mas que sem a fé nós não chegamos no céu. Se você conversar com um ateu e apresentar esses argumentos, provavelmente você vai impressionar o ateu, mas a ele ainda vai lhe faltar a fé. Então é importantíssimo estudar a Suma Teológica, como Sertilanges nos propôs nesse capítulo, ou estudar alguma coisa importantíssima, mas sempre baseado nas duas asas, na fé e na razão. Mas nessa base, Santo Tomás de Aquino já nos dá um indício de que, sim, é possível chegar em Deus pela razão. E aí nós começamos o estudo da Suma propriamente dita. Tá? Fazer uma introdução, a Suma ela é dividida em 3 partes. Tá? Quero fazer uma introdução dela com vocês agora, para a gente já começar a desenvolvê-la. Tá? A proposta de Santo Tomás de Aquino é fazer um resumo, Suma significa resumo, de uma forma racional, ordenada. Há uma frase de Aristóteles que Santo Tomás de Aquino usa muito e que eu tenho buscado muito na minha vida. Santo Tomás de Aquino, junto com Aristóteles, nos ensina que é próprio do sábio ordenar. Não existe sabedoria, sem uma ordem. Tá? Então, por exemplo, eu vou me dispor, então, a rezar, a estudar do jeito que o livro está me propondo a estudar. Ok, que haja uma ordem. Que haja um princípio, um meio, um fim. Então, Santo Tomás de Aquino, ele quer, de forma racional, conduzir o homem até Deus. E de que maneira ele provoca isso? Ele vai conduzindo o homem a crescer no seu processo de conhecimento, até atingir a metafísica. Quando nós falamos que a ciência aristotélica é o grau mais perfeito do conhecimento humano, a ciência aristotélica recebe um nome, chama-se metafísica, que é aquilo que transcende os sentidos. Metafísica é aquilo que vai além dos sentidos. A metafísica é aquilo que eu sou capaz de captar pela intuição, segundo Aristóteles. É aquilo que eu sou capaz de captar pelas percepções. E que aí vem Santo Tomás de Aquino e fala, ok, intuição, beleza. Mas o elemento mais perfeito de se atingir a metafísica é a fé, conciliada com a razão. E para a gente entender como é que é essa ordem que Santo Tomás de Aquino usa na Suma, ele vai tratar a Suma através de questões. Você vai ver que toda a Suma Teológica é organizada por questões. Questão 1, questão 2, questão 50, questão 100. E o que são questões? Questões são verdades que são reveladas pela própria revelação. Então, o título de algum artigo da Suma é sempre uma questão que Santo Tomás de Aquino traz. O Leandro, por exemplo, ano passado, trabalhou com a gente uma dessas questões, para a gente entender. Então, há uma questão. Dessa questão, Santo Tomás de Aquino ele vai falar, olha, para essa questão sempre vai ter verdades ou objeções subordinadas. Por exemplo, a existência de Deus. A existência de Deus é a questão principal da Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino vai basear as 3 partes, mas as 2 primeiras, principalmente, para provar a existência de Deus. Então, ele traz lá a questão, a existência de Deus. E aí ele vai entender que existem objeções à existência de Deus. Por exemplo, será que a existência de Deus é evidente em si mesma? Será que a existência de Deus é possível de ser provada de forma evidente? Será que a existência de Deus pode ser demonstrada? Será que de fato Deus existe?
Santo Tomás de Aquino vai dizer que essas são questões subordinadas. E ele, respondendo às questões subordinadas, ele chega à resposta primeira, para a existência de Deus. Então, o que ele quer? Ele quer fornecer soluções para as objeções dessas questões. E, ao oferecer essas objeções, ele entende que o homem pode progredir no conhecimento de Deus. Então, antes de responder se Deus existe ou não, ele vai respondendo essas questões subordinadas. Por exemplo, a gente vai estudar na próxima semana o Tratado das Virtudes de Santo Tomás de Aquino. E ele parte de uma questão principal. A prudência é a mãe de todas as virtudes. E aí ele vai trazendo as questões secundárias. Para chegar à conclusão. O homem prudente não peca. Então, dessa maneira, é possível progredir no conhecimento de Deus. Tá? E aí, como eu dizia para vocês, a suma é dividida em 3 partes. Tá? Vamos trabalhar a primeira parte agora, só para a gente ter um ponto de partida, e aí na semana que vem a gente progredir no conhecimento de Deus. Na primeira parte da suma, Santo Tomás de Aquino ele vai se dedicar à existência de Deus. Toda a primeira parte, a ideia dele é apresentar um Deus vivo. A questão principal da primeira parte da suma é dizer da existência de Deus. E muito mais dizer que Deus existe, é dizer que este Deus existe e está vivo. E aí as questões subordinadas servem para, no final de tudo, a gente não ter dúvida que Deus de fato existe. E ele parte de qual premissa para chegar na essência de Deus? Ele parte da natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus para Santo Tomás de Aquino? Ela é simples, ela é perfeita, ela é infinita, ela é eterna e ela é única. Se você estuda a metafísica de Aristóteles, e quando Aristóteles apresenta o primeiro motor, a natureza do primeiro motor de Aristóteles é essa mesma natureza. Então, Deus simplesmente é. Deus é perfeito. Deus não está no nosso tempo, ele é infinito, ele é eterno. É um Deus único. Ora, o homem não é perfeito. O homem, ele é finito. Como nós podemos, então, conhecer a esse Deus tão perfeito? De que maneira é possível experimentar esse Deus vivo? Santo Tomás de Aquino chega à ideia de que Deus não é conhecido pela sua natureza. Eu, Giovanni, não vou conhecer a Deus por sua natureza perfeita, porque eu sou imperfeito. Ora, se Deus não é conhecido por sua natureza, de que maneira então Deus é conhecido? Santo Tomás de Aquino responde essa questão dizendo que nós somos atraídos por essa natureza para chegar até o conhecimento de Deus. A natureza de Deus atua sobre nós como um imã, que nos puxa para Deus. Ora, eu não sou perfeito, mas eu busco a perfeição, que nós chamamos de santidade. A minha vida terrena, ela é finita. Em algum momento eu vou morrer. Mas a natureza infinita de Deus me puxa para viver uma vida eterna e compreender que a minha alma é infinita. Então eu quero contemplar esse Deus eterno. Então eu não consigo, eu não posso, segundo Santo Tomás de Aquino, é impossível eu conhecer a Deus por sua própria natureza, mas eu sou atraído por essa natureza para chegar a esse Deus vivo. Então, por exemplo, uma vida de santidade é uma vida do homem que foi atraído pela natureza de Deus, da perfeição. Seja perfeito como o Pai do céu é perfeito. E quando eu reconheço a minha imperfeição, eu reconheço que eu estou abaixo desse ser perfeito. E eu preciso progredir nesta perfeição para que eu chegue no perfeito.
Então, Santo Tomás de Aquino, na primeira parte, ele conclui que a natureza de Deus atrai o homem para chegar até Deus. E aí eu volto na reflexão que ele fez há pouco conosco. Em que momento isso aconteceu? Quando o necessário se faz contingente. E quando esse contingente volta à condição de necessário, ele nos atrai até ele. Então, o que deve ser a vida do homem? Conhecer e amar a Deus. O homem que conhece e ama a Deus é atraído por sua natureza. E aí, para deixar isso ainda mais racional, Santo Tomás de Aquino apresenta os argumentos que ele usa para explicar que Deus existe. E entendam que esses argumentos, eles são diretamente associados àquelas 4 causas de Aristóteles que eu fiz com vocês há 2 ou 3 semanas atrás. Santo Tomás de Aquino pega as 4 causas, material, formal, eficiente e final, e cristianiza essas 4 causas. E diz, olha, essas 4 causas me aproximam desse Deus vivo. Então, Deus existe por quê? Como racionalmente eu posso provar essa existência? Primeiro, por um argumento que Santo Tomás de Aquino chama de argumento do movimento. As provas da existência de Deus são materiais e pronto. Tudo que é matéria, tudo que é desse mundo imperfeito, reflete a Deus. Nós não conseguiríamos criar todas essas coisas. René Descartes, 300 anos depois, vai até retomar essa ideia de Santo Tomás de Aquino. O homem é incapaz de criar a si próprio. Se eu compreendi que há uma primeira causa, e essa primeira causa ama aquilo que ele fez, então todas as coisas são reflexos do amor de Deus. Então, as provas da existência de Deus são materiais. E pronto. O argumento do movimento de Santo Tomás de Aquino equivale à causa material de Aristóteles. O argumento do movimento equivale à causa material. Depois, o segundo argumento que ele usa, ele chama de argumento eficiente. Quando ele vai dizer que Deus é a força que move o homem. O argumento eficiente de Santo Tomás equivale à causa eficiente de Aristóteles. Então, o que me leva, o que me faz ser o que eu sou? Uma causa eficiente. Quando eu, Giovanni, por exemplo, digo que Deus me fez professor. Deus por meio de sua bondade, me conduziu a ser professor. Deus, então, foi minha causa eficiente. Porque ele foi a força que me moveu a tal. Então, essa primeira causa, ela é uma força que me eleva a uma condição. Depois, um terceiro argumento, Santo Tomás de Aquino vai chamar de argumento cosmológico. Cosmos. Deus deu forma para todas as coisas. Então, por que as coisas são como são? O homem é como é, os animais são como são, o mundo é como é, porque Deus assim fez. Essa primeira causa ama a tal ponto que deu às coisas as formas. Depois, também o argumento cosmológico equivale à causa formal do Aristóteles. Tá? Então, só para repassar. Argumento do movimento, causa material. Argumento eficiente, causa eficiente. Argumento cosmológico, causa formal. Depois, o argumento dos graus. Santo Tomás de Aquino vai dizer que Deus é a medida de todas as coisas. Então, o homem que é atraído por essa natureza de perfeição tem em Deus esse grau de perfeição. Eu sempre brinco com os meus alunos. O menino está começando a jogar futebol agora. Entrou numa escolinha e ele se apresenta como atacante. Quando ele fala para o treinador dele que ele é atacante, ele não fala, olha, eu quero ser um atacante
igual ao Zé das Couve. Não. Ah, eu quero ser um atacante igual a algum dos atacantes do Corinthians. Não. Ele fala, olha, eu quero ser o Messi. Eu quero ser o Cristiano Ronaldo. Eu quero ser o Neymar. Porque esses são as medidas de perfeição para um menino que está começando a jogar futebol. Eu quero ser como Deus. Deus é a medida de minha vida. Atraído por essa natureza, ele passa a ser meu critério. Tudo que está fora de Deus é mediocridade. Esse argumento dos graus também equivale à causa eficiente. Tá? Então, tanto o argumento eficiente quanto o argumento dos graus de Santo Tomás equivalem à causa eficiente do Aristóteles. E, por último, o argumento teológico. Quando Santo Tomás de Aquino fala que tudo converge para Deus. Todas as coisas têm em Deus uma finalidade. Deus é o fim último de todas as coisas. Todas as coisas vão convergir para Deus. Então, se eu me aproximo da natureza de Deus, as coisas que eu faço vão me levar para Ele. Se eu já entendi que eu não conheço a Deus por sua natureza, mas eu sou atraído para Ele por essa natureza, quanto mais atraído eu sou, mais a minha finalidade vai ser Ele. Então, ao entrar numa sala de aula e dar uma aula, a minha finalidade vai ser Deus. Ao me casar, a minha finalidade vai ser chegar em Deus no meu casamento. Porque Deus é o fim último de todas as coisas. E isso equivale à causa final do Aristóteles. Isso equivale à ideia de que tudo converge para um fim último. E este fim último é a garantia de nossa felicidade. O homem só é feliz, isso é Aristóteles dizendo. O homem só é feliz quando o fim último de sua vida for a realização da plenitude daquilo que ele se propôs a fazer. Faltava a Aristóteles a revelação. Porque aí vai vir Santo Tomás de Aquino e falar, sim, o homem só é feliz quando conhecer e amar a Deus. Então, pela razão, nós podemos provar a existência de um Deus vivo. Mas é o que eu disse há pouco. Só pela razão isso não é suficiente. Mas a fé é o complemento que vem em conciliação com a razão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.